Sabe, existe uma história, escrita há milênios, que simplesmente moldou a nossa forma de entender tudo. E não, ela não é um manual de ciência, é algo muito, mas muito mais profundo. Hoje, a gente vai mergulhar em Gênesis 1, não para ficar debatendo como o universo foi feito, mas para tentar descobrir por que ele existe. Pois é, essa é a grande questão, né? E para a gente chegar perto de uma resposta, o convite é deixar um pouco de lado as nossas ideias modernas e tentar ouvir essa história como se a gente estivesse lá, entre os seus primeiros ouvintes. Vamos esquecer por um instante o debate entre ciência e religião e só mergulhar na poesia do texto. E o ponto central é exatamente este. O texto não está nem um pouco preocupado com fórmulas, mas sim com propósito. A ideia aqui é nos revelar o caráter de um Criador que é soberano. Como o teólogo João Calvino bem observou, a história foi contada de um jeito tão simples que qualquer pessoa, em qualquer tempo, pudesse pegar a mensagem principal. Existe um autor por trás de tudo isso. Para a gente ter uma ideia do quanto essa história era revolucionária, a gente precisa olhar para os lados. No mundo antigo, as histórias de criação eram super violentas, deuses em pé de guerra, um caos danado, e a humanidade surgindo quase como um acidente, sabe? Gênesis, por outro lado, pinta um quadro totalmente diferente. Aqui, o universo não nasce de uma batalha, mas da palavra, da ordem, da bondade. Nada, absolutamente nada, é por acaso. A história começa com a Terra nesse estado, que em hebraico é Tohu Vavohu. Mas não é para imaginar uma escuridão do mal, não. Pensa mais como se fosse uma tela em branco, uma matéria-prima ali, sem ordem, só esperando o toque do artista. É o puro potencial, antes que a intenção desse uma forma para ele. E então a arte começa. Existe um ritmo, quase uma dança na criação. Primeiro, Deus separa, ele cria os espaços, luz e trevas, céu e mar, terra firme. Depois, ele vem e preenche esses espaços com vida. É uma progressão linda, de ordem e plenitude, que reflete, como notou o teólogo Herman Bavinck, o caráter de um Deus que ama a ordem. E isso leva a gente para uma ideia que muda tudo. A criação em Gênesis não é sobre fabricar coisas, mas sobre dar funções. Deus não está só construindo um mundo, ele está inaugurando um templo cósmico, um espaço sagrado, onde ele pode habitar e reinar. Olha que incrível isso. E por toda a narrativa, tem um número que vai costurando a história como se fosse um fio de ouro, o número 7. Na linguagem da Bíblia, ele é o símbolo da plenitude, da perfeição. Cada passo é de propósito, levando a uma conclusão que é perfeita, completa. Depois de ordenar e encher o cosmos, a narrativa faz uma pausa. O ritmo muda. A gente sente que está chegando no clímax da semana, sabe? O momento para o qual tudo o que veio antes estava apontando. No sexto dia, Deus diz: façamos o homem à nossa imagem. A imago Dei. E isso não tem nada a ver com a aparência física. É uma vocação, é uma declaração sobre o nosso propósito e a nossa dignidade, que já nasce com a gente. Mas o que isso quer dizer na prática, então? Significa que somos representantes de Deus aqui na Terra. Recebemos essa vocação de administrar a criação com cuidado, com responsabilidade e não com exploração. É um chamado para a gente espelhar o caráter do Criador no mundo que Ele mesmo fez. 6 dias de trabalho, a obra-prima está completa. E então a história chega ao seu ponto máximo de um jeito totalmente inesperado. Não com mais ação, mas com o fim da ação. Deus descansa. Mas o que isso realmente significa? A primeira coisa que vem à cabeça é cansaço, né? Afinal, a gente descansa quando está exausto. Mas a Bíblia descreve um Criador que não se cansa. Então, com certeza, tem algo muito mais profundo acontecendo aqui. E o ponto crucial é este. O descanso do sétimo dia é um ato de soberania. A obra está finalizada, o templo cósmico foi inaugurado e o rei assume o seu trono para governar e curtir a sua criação, que é muito boa. É o descanso da satisfação, do governo pleno. Tá, mas por que essa história tão antiga ainda fala tanto com a gente hoje? É porque ela vai direto em 2 mentiras muito profundas que assombram o coração de todo mundo. Primeiro, ela confronta aquela mentira que paralisa a gente, de que somos só um acaso no meio do cosmos, flutuando num universo que não está nem aí. Gênesis declara que não, que cada pessoa tem uma dignidade, um propósito que não dá para negociar, dados pelo próprio Criador. E, em segundo lugar, ela confronta a mentira de que o caos, a desordem, a escuridão, que eles é que dão a palavra final. A história começa justamente aí, no Tohu Vavohu.
para nos mostrar um Deus que é especialista em transformar o vazio em cosmos em ordem. E essa é a promessa que ecoa de Gênesis até chegar aqui hoje. O mesmo Deus que começou a história trazendo ordem ao vazio continua fazendo isso. Onde tudo parece confuso, sem forma, ele ainda fala a sua palavra que cria. E quando ele diz haja, a luz entra, a ordem surge, e algo inteiramente novo sempre começa.